Você já foi receber a comunhão, colocou a hóstia na boca e ela grudou. No céu da boca, na língua, nos dentes. E ficou ali, resistindo, por mais tempo do que o normal. Você provavelmente pensou que era algo físico, que sua boca estava seca, que a hóstia era mais grossa, que era apenas uma coincidência sem significado. Mas e se não fosse? Padre Pio, que celebrou missa por décadas e tinha uma relação com a Eucaristia que poucos seres humanos na história chegaram perto de ter, deixou ensinamentos diretos sobre o que acontece quando a hóstia gruda, sobre o que esse momento pode estar sinalizando, sobre o que a alma precisa ouvir quando o corpo experimenta aquela resistência inesperada. São 6 alertas, 6 mensagens que a tradição espiritual reconhece nesse momento, e pelo menos um deles vai falar diretamente com algo que você está vivendo agora. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com alguém que você sabe que leva a vida espiritual a sério, porque esse conhecimento pode chegar em uma hora exata para alguém que precisa. Padre Pio chorava durante a missa, não ocasionalmente, com uma regularidade que assustava quem assistia pela primeira vez e comovia quem entendia o que estava acontecendo. Ele dizia que celebrar a missa era reviver o Calvário, que segurar a hóstia consagrada nas mãos era segurar o próprio Cristo, que a comunhão não era um ritual, não era um símbolo, não era um gesto de pertencimento comunitário, era um encontro real com uma pessoa real. E exatamente por isso, tudo o que acontece no momento da comunhão tem um peso que vai além do físico. O estado interior com que você se aproxima do altar, o que você carrega na alma quando abre a boca para receber, e o que acontece no instante em que o corpo e o sacramento se encontram. A hóstia que gruda é um desses momentos que a maioria das pessoas apressa para resolver e segue em frente sem parar para entender. Este vídeo é um convite para parar, para olhar, para ouvir o que aquele momento pode estar dizendo. Vamos ao primeiro alerta. O primeiro alerta é o mais fundamental e é também o mais ignorado. A hóstia que gruda pode ser um sinal de que você está recebendo a comunhão em estado de distração profunda. Não distração superficial, o pensamento que passa enquanto você caminha até o altar, a preocupação com o filho que ficou no banco, o barulho da criança que chora no fundo da igreja. Isso é humano, e Deus entende a limitação humana. A distração profunda é outra coisa. É chegar ao momento mais sagrado da missa, com a alma completamente em outro lugar, com a mente resolvendo problemas práticos, enquanto o corpo vai por inércia até o altar, com o coração tão fechado no próprio mundo que o encontro real simplesmente não acontece porque você não estava lá para encontrar. Padre Pio dizia que a comunhão recebida em distração profunda não é inválida do ponto de vista sacramental. O sacramento acontece independentemente do estado emocional do fiel. Mas ele dizia também que é como receber um presente com os olhos fechados e as mãos fechadas. O presente está ali, mas você não o pegou. E o corpo às vezes registra essa dissonância antes que a mente a reconheça. A hóstia que gruda cria uma pausa involuntária, uma interrupção no piloto automático, um momento em que você é forçada a prestar atenção porque algo inesperado aconteceu. Esse momento de pausa é o alerta. A pergunta que ele faz é simples e direta. Onde você está? Não onde seu corpo está. Seu corpo está na fila da comunhão. Isso é óbvio. Mas onde você está? Sua atenção, sua presença, sua alma. O que você trouxe para esse encontro? Roberta tinha 46 anos e ia à missa todo domingo há mais de 20 anos. Era uma presença certa, pontual, fiel. Mas havia uma coisa que ela nunca havia admitido para ninguém. Há anos, ela não sentia mais nada durante a comunhão. No começo, havia algo, uma quietude, uma leveza, uma sensação de que aquele momento importava de uma forma que os outros momentos não importavam. Mas com o tempo, com a rotina, com a vida que foi ficando mais pesada e mais acelerada, a comunhão havia se tornado mais um passo da cerimônia. Certo domingo, a hóstia grudou de uma forma incomum. Ficou ali no céu da boca, por tempo suficiente para que Roberta parasse completamente.
E naquela parada, pela primeira vez em anos, ela percebeu onde estava. Percebeu que havia chegado ao altar com a lista de compras da semana na cabeça. Percebeu que havia recebido sem estar presente para receber. Ela não saiu daquela missa com uma experiência mística. Saiu com uma pergunta: quando foi a última vez que eu realmente estive aqui? Essa pergunta mudou como ela se preparava para a comunhão. Mudou o que ela fazia nos minutos antes de ir ao altar. E mudou, gradualmente, a qualidade de algo que havia ficado vazio sem que ela percebesse. E para você? Na próxima vez que a hóstia grudar antes de qualquer outra interpretação, faça essa pergunta primeiro: onde eu estou? Não é uma acusação, é um convite para voltar. O segundo alerta é mais pesado, e é preciso coragem para ouvi-lo. A hóstia que gruda pode ser um sinal de que existe algo não resolvido entre você e Deus, que está criando uma resistência interior ao encontro. Não necessariamente um pecado grave, não necessariamente algo que você fez e esqueceu, mas um estado da alma que se instalou com o tempo e que cria uma espécie de parede entre você e o sacramento que você está recebendo. Padre Pio identificava 3 formas principais desse estado. A primeira é a mágoa não entregue. A segunda é a dúvida não confessada. E a terceira é o orgulho espiritual disfarçado de fidelidade. A mágoa não entregue é talvez a mais comum. É aquela situação em que você foi ferida por alguém da família, por alguém da comunidade, talvez pela própria igreja através de uma pessoa que a representava mal, e você continua indo à missa, continua recebendo a comunhão, mas carrega uma mágoa que nunca foi trazida para a oração de forma honesta. Nunca foi dita a Deus com todas as palavras: eu estou com raiva, eu me sinto abandonada, eu não entendo por que isso aconteceu, e estou magoada. Enquanto essa mágoa não é nomeada e entregue, ela cria uma tensão. Você está fisicamente se aproximando do sacramento e espiritualmente se afastando. O corpo vai ao altar, mas o coração fica para trás. A dúvida não confessada é diferente. É a pessoa que tem perguntas reais sobre a fé, sobre a presença real na Eucaristia, sobre se tudo aquilo é verdade, mas não admite essas perguntas nem para si mesma, porque sente que ter dúvidas é ter falhado. Então ela recebe a comunhão por fora, enquanto por dentro há uma questão que nunca foi levada a nenhum lugar. Padre Pio tinha uma frase sobre isso que é libertadora: a dúvida trazida honestamente para Deus não é pecado, é oração. O pecado é fingir que a dúvida não existe enquanto ela corrói por dentro. O orgulho espiritual disfarçado de fidelidade é o mais sutil dos 3. É a pessoa que vai à missa todo domingo, que reza o rosário, que participa da comunidade e que, sem perceber, foi desenvolvendo uma comparação implícita entre si mesma e os outros. Eu sou fiel, eu estou aqui, eu faço o que precisa ser feito, e aquele ali não, aquela família ali não, aquele casal ali que só aparece no Natal não. Esse estado não se parece com orgulho porque está embrulhado em prática religiosa genuína, mas ele fecha o coração da mesma forma. Porque a comunhão não é recebida pelo mais fiel ou pelo mais presente, é recebida pelo mais humilde. E o orgulho espiritual, mesmo disfarçado, é o oposto da humildade. Cleusa tinha 58 anos e havia parado de receber a comunhão por 3 meses sem dizer a ninguém o motivo real. O motivo real era que havia descoberto que uma mulher da sua comunidade de fé havia espalhado uma mentira sobre ela. Uma mulher com quem Cleusa rezava, com quem dividia o trabalho voluntário da paróquia, alguém em quem havia confiado. Ela não havia conseguido perdoar e sabia que receber a comunhão carregando aquilo seria uma incoerência que não conseguia sustentar. Então parou de se aproximar do altar. Depois de 3 meses, um padre, durante a confissão, disse algo que a alcançou. Você não precisa sentir o perdão antes de pedi-lo. O perdão começa como uma decisão, não como um sentimento. Peça a Deus que faça em você o que você não consegue fazer sozinha. Cleusa voltou ao altar no domingo seguinte. Não havia perdoado ainda, não do jeito que ela entendia perdão, com o sentimento resolvido e a mágoa curada, mas havia pedido que Deus começasse esse trabalho nela. A hóstia daquele domingo não grudou,
e ela entendeu, não como superstição, mas como símbolo de que algo havia se movido. E para você? Existe algo não resolvido entre você e Deus que você está carregando para o altar sem nomear? Isso não precisa ser resolvido antes de você se aproximar, mas precisa ser honestamente apresentado. O terceiro alerta é um dos menos óbvios e um dos mais importantes para o momento atual da sua vida. A hóstia que gruda pode ser um sinal de que você está em um período de seca espiritual e que esse período tem uma finalidade que você ainda não reconheceu. A seca espiritual é um tema que aparece em toda a grande mística cristã. Santa Teresa d'Ávila descreveu. São João da Cruz descreveu com tanta precisão que deu nome ao fenômeno, a noite escura da alma. O próprio Padre Pio passou por períodos prolongados em que o fervor espiritual desaparecia e ficava apenas a obrigação árida de continuar. O problema é que a maioria das pessoas, quando entra em seca espiritual, interpreta isso como sinal de que algo deu errado, que perderam a fé, que Deus se afastou, que não são mais dignas da experiência espiritual que tinham antes. E essa interpretação equivocada faz com que elas ou se afastem da prática, já que não está funcionando de nada, ou entrem em desespero espiritual, tentando forçar de volta uma experiência que simplesmente não está disponível naquele momento. A tradição diz o oposto. A seca espiritual, quando atravessada com fidelidade, é um dos períodos de maior crescimento possível na vida de fé. Porque é ali que você descobre se está seguindo Deus ou está seguindo a experiência de Deus. Se sua fidelidade é real ou se é dependente de se sentir bem. Quando a hóstia gruda em um período de seca espiritual, ela pode estar sinalizando exatamente isso. Você está aqui mesmo sem sentir nada. Você continua ouvindo mesmo sem o fervor de antes. Isso é fé mais profunda do que o fervor, não menos. O alerta aqui não é de perigo, é de perseverança. Continue, não pela experiência que você está esperando ter, pelo encontro real com uma pessoa real, que não depende do que você sente para ser real. Aparecida tinha 63 anos e descrevia sua vida espiritual como dividida em duas fases. Antes dos 50, quando rezar era natural e a missa trazia uma paz que ela sentia no corpo, e depois dos 50, quando tudo havia secado. Ela havia tentado de tudo: retiros, grupos de oração, diferentes estilos de missa, livros espirituais. Nada havia reacendido o que havia antes, e ela havia chegado a um ponto de quase desistência, não da fé em si, mas da prática, porque parecia inútil continuar fazendo algo que não produzia nenhum resultado perceptível. Foi em uma conversa com uma religiosa mais velha que ela ouviu algo que mudou sua perspectiva inteiramente. A religiosa disse: "Você sabe qual é a diferença entre você hoje e você antes dos 50? Antes dos 50, você ia à missa para receber algo. Agora você vai sem receber nada perceptível, e ainda assim vai. Isso é fé adulta. O que você tinha antes era lindo, mas era fé de criança. O que você tem agora é muito mais valioso, mesmo que não pareça." Aparecida não voltou a sentir o que sentia antes, mas parou de interpretar a ausência do sentimento como ausência de Deus. E essa mudança de interpretação transformou a seca em solo. Se você está em seca espiritual, a hóstia que gruda não é confirmação de que Deus está distante. Pode ser exatamente o oposto. Um sinal de que você está sendo convidada para um nível de fé que não precisa de sentimento para ser real. O quarto alerta entra em território que poucas pessoas discutem abertamente porque parece excessivo, parece medieval, parece coisa de um tempo que já passou. Mas Padre Pio não tinha esse constrangimento. E é por isso que este vídeo não vai ter também. A hóstia que gruda pode ser um sinal de que existe uma influência espiritual negativa atuando sobre você que está criando resistência ao sacramento. Padre Pio era um exorcista, não de forma ocasional. Era algo que fazia parte central do seu ministério. E ele sabia, com uma clareza que vinha de décadas de experiência direta, que as forças espirituais negativas têm uma relação específica com a Eucaristia. A Eucaristia é, na teologia católica, a presença real de Cristo. Não simbólica, real. E tudo que se opõe a Cristo se opõe à Eucaristia.
Isso não é teoria, é a lógica interna do que a fé professa. Quando uma pessoa está sob influência espiritual negativa, seja por práticas que abriram portas que não deveriam ser abertas, seja por vínculos com pessoas ou ambientes que carregam influências negativas, seja por razões que às vezes nem ela mesma consegue identificar, essa influência cria uma tensão no momento da comunhão. Não impede o sacramento de acontecer, mas cria um ruído, uma resistência, algo que o corpo pode registrar antes que a mente entenda. Quais são as práticas que mais comumente abrem essas portas? A consulta a médiuns, mesmo que feita por curiosidade ou por dor, especialmente a busca de comunicação com pessoas falecidas. O uso de objetos de outras religiões dentro de uma prática que mistura a fé católica com elementos incompatíveis. O envolvimento, mesmo que superficial, com práticas de feitiçaria ou simpatias, incluindo as que parecem inofensivas porque são culturalmente normalizadas. E também, de forma menos óbvia, relações de dependência emocional ou espiritual com pessoas que carregam influências negativas intensas. O alerta aqui não é de condenação, é de avaliação honesta. Existe algo na sua vida, passada ou presente, que pode ter aberto uma porta que não deveria estar aberta? Se a resposta for sim, a solução não é o medo, é a confissão sacramental, que tem poder específico para fechar essas portas, e, se necessário, a busca de um sacerdote com formação em acompanhamento espiritual. Verônica tinha 35 anos e havia crescido em uma família onde o catolicismo e algumas práticas espíritas conviviam sem que ninguém visse contradição nisso. A missa no domingo e a consulta ao médium quando a situação apertava. A reza do terço e as simpatias que a avó ensinava e que todo mundo fazia porque sempre havia funcionado. Quando ela se casou, e o marido, de família mais rigorosamente católica, começou a questionar essas práticas, ela entrou em um processo longo de discernimento, mas o que a fez tomar uma decisão não foi uma discussão teológica. Foi o que ela mesma começou a perceber durante a comunhão. Uma inquietação crescente ao se aproximar do altar. Dificuldade de se concentrar no momento da recepção e, em algumas ocasiões, uma resistência física que ela nunca havia experimentado antes, incluindo a hóstia, que grudava de formas que ela não conseguia explicar apenas pela secura da boca. Ela levou isso a uma confissão longa com um padre que ela respeitava. Não apenas confessou práticas específicas, mas pediu oração de libertação. E depois dessa confissão, algo mudou. Ela descreveu como se um ruído de fundo que havia sempre estado lá tivesse sido desligado. Ela não atribuiu isso à superstição, atribuiu à lógica espiritual. Portas abertas precisam ser fechadas. E o sacramento, junto com a confissão, tem poder para isso. Esta pergunta não é para criar ansiedade, é para criar honestidade. Se existe algo que você sabe que abriu portas que não deveriam estar abertas, o sacramento da reconciliação está disponível. E ele tem poder real para o que a situação exige. O quinto alerta é sobre algo que acontece não na sua relação com Deus, não em práticas passadas, mas no momento presente da sua vida exterior. A hóstia que gruda pode ser um sinal de que você está carregando um peso que não foi colocado nas mãos certas. Existe um tipo específico de peso que as mulheres carregam com uma consistência notável. É o peso da responsabilidade pelos outros, pelos filhos, pelo marido, pela família extensa, pela comunidade, pelas amizades, pelos problemas que não são seus, mas que chegaram até você e ficaram. E ao longo do tempo, esse acúmulo cria uma tensão que não é apenas emocional, é espiritual. Porque quando você carrega o que não é seu para carregar, você está implicitamente dizendo a Deus: eu resolvo isso. Não preciso de você para esse. Eu tenho controle dessa parte. E quando isso se generaliza, quando a vida inteira passa a ser administrada a partir da própria força, sem referência real à providência divina, a alma fica com uma densidade que o corpo registra. A hóstia que gruda nesse contexto é como um espelho. Ela pergunta: o que você está carregando que não deveria ser seu? O que você está segurando com as próprias mãos que deveria estar nas mãos de Deus?
Padre Pio tinha uma expressão que usava com os seus dirigidos espirituais quando percebia esse padrão. Você está tentando fazer o trabalho de Deus e o trabalho seu ao mesmo tempo, e está se destruindo nos dois. A entrega na tradição espiritual católica não é passividade, não é cruzar os braços e esperar que Deus resolva. É fazer sua parte com tudo que você tem, e então abrir as mãos para o que está além da sua parte. É a diferença entre trabalhar com Deus e trabalhar no lugar de Deus. Marlene tinha 49 anos e era o centro gravitacional de uma família inteira. 3 filhos adultos com problemas diferentes, um marido que havia adoecido, uma mãe idosa que precisava de cuidados, e ela no meio de tudo, funcionando, administrando, resolvendo. Ela não havia parado de ir à missa, não havia parado de rezar, mas havia parado de realmente descansar em Deus, porque não havia mais espaço na cabeça e no coração para algo que não fosse o próximo problema a resolver. Em um domingo específico, quando a hóstia grudou e ela ficou parada por um momento involuntário, algo aconteceu. Ela não conseguiu explicar depois de forma totalmente racional. Mas foi como se naquele segundo de parada ela tivesse sentido o peso de tudo que estava carregando de uma forma que não havia sentido antes. E junto com o peso, uma pergunta que não vinha dela. Por que você está carregando isso sozinha? Ela chorou na missa naquele domingo pela primeira vez em anos. Não de tristeza, de alívio. Na semana seguinte, ela começou um processo longo e gradual de aprender a dizer não, a delegar, a parar de ser o centro de soluções de todo mundo. Não porque havia desistido dos que amava, mas porque havia entendido que o amor não exige que você se destrua para provar que é real. E para você? O que você está carregando que não é seu para carregar? Não é fraqueza colocar nas mãos de Deus o que está além da sua capacidade. É exatamente o que a comunhão convida você a fazer. O sexto e último alerta é diferente de todos os anteriores. Não é um sinal de algo que precisa ser corrigido. Não é um aviso de perigo. É uma convocação. A hóstia que gruda pode ser um sinal de que Deus quer mais de você. Não mais esforço, não mais prática, mais profundidade. Existe um momento na vida espiritual de algumas pessoas em que Deus, por assim dizer, para o fluxo normal para criar uma interrupção intencional. Não porque algo está errado, mas porque chegou a hora de um próximo passo que a pessoa ainda não havia reconhecido como disponível para ela. Esse próximo passo pode ser diferentes coisas para diferentes pessoas. Para algumas, é o chamado a uma oração mais contemplativa, menos pedidos e mais presença. Para outras, é o chamado a alguma forma de serviço ou missão que ela havia estado adiando. Para outras ainda, é o chamado a um nível de entrega que ela havia estado negociando, aceitando algumas coisas de Deus, mas guardando outras partes de si mesma com cuidado. A hóstia que gruda nesse contexto não é obstáculo, é convite. A pausa que ela cria não é para corrigir algo, é para perguntar: você está pronta para o próximo? Você está disposta a ir mais fundo do que foi até agora? Padre Pio dizia que Deus não desperdicia nada. Nenhum momento difícil, nenhuma seca espiritual, nenhuma experiência inesperada, nem mesmo uma hóstia que gruda. Tudo pode ser linguagem entre a alma e Deus para quem está disposto a ouvir. A questão não é se aquele momento específico tem um significado metafísico comprovável. A questão é: você está disposta a usá-lo como uma porta? A pergunta que ele abre pode levar a algum lugar que vale muito mais do que a resposta em si. Joana tinha 56 anos e descrevia sua fé como sólida, mas horizontal. Ela cumpria tudo: missa, confissão regular, grupo de oração, obras de caridade. Mas havia um nível de entrega que ela nunca havia alcançado, não por má vontade, mas porque nunca havia entendido que estava disponível para ela. Ela associava a experiência mística profunda com santos, com religiosas, com pessoas que tinham uma vocação especial. Não com ela, casada, avó, dona de casa. Em um retiro de fim de semana, durante a missa final, a hóstia grudou de uma forma que a fez parar. E na parada algo a alcançou que ela descreveu assim: foi como se pela primeira vez
eu entendesse que ele estava me recebendo tanto quanto eu estava recebendo ele, que o encontro era real nos dois sentidos. Isso pode parecer óbvio para quem estuda teologia, mas para Joana foi uma revelação que reorganizou tudo. A comunhão deixou de ser algo que ela fazia e passou a ser algo que acontecia entre dois, ela e Deus, com toda a seriedade e toda a intimidade que isso implica. Ela não se tornou mística, não teve visões, mas algo em sua vida de fé ficou mais vivo a partir dali. E ela atribuía esse momento de virada àquele segundo involuntário em que a hóstia grudou, e ela foi forçada a parar e a estar completamente presente. De todos os 6 alertas deste vídeo, qual chegou com mais força? Qual falou mais diretamente com algo que você está vivendo agora? Guarde essa pergunta. Não precisa de uma resposta imediata. Às vezes, a pergunta certa, levada de forma honesta para a oração, é ela mesma a resposta. 6 alertas. Distração profunda. Algo não resolvido entre você e Deus. Seca espiritual com uma finalidade escondida. Influência espiritual negativa que precisa ser endereçada. Peso que não é seu para carregar. E o convite para ir mais fundo. Nenhum deles é uma condenação. Todos eles são linguagem. A linguagem de um encontro real que não se contenta com a superfície. Padre Pio passou décadas à beira do altar, olhando para os fiéis que se aproximavam para receber a comunhão. Que a pergunta que ele fazia, não em voz alta, mas que sua própria vida inteira expressava, era sempre a mesma. Você sabe o que está recebendo? Você sabe com quem está se encontrando? Este vídeo não tem a pretensão de responder por você, mas tem a pretensão de fazer você levar essa pergunta mais a sério do que levava antes de começar a assistir. Da próxima vez que você for ao altar, leve os 6 alertas com você, não como lista de preocupações, como convite à presença real. E se a hóstia grudar novamente, não há pressa para resolver. Para um segundo, esteja lá. Pergunte o que aquele momento quer dizer para a sua vida específica, neste momento específico. A resposta pode ser uma das mais importantes que você já recebeu. Se este vídeo fez você entender um pouco melhor sobre a hóstia, compartilhe com alguém que você sabe que leva a Eucaristia a sério. Deixe nos comentários qual dos 6 alertas chegou com mais força para você. E se inscreva no canal porque os próximos vídeos continuam nessa linha de aprofundamento espiritual que você merece. Até o próximo vídeo. E que cada comunhão sua seja um encontro cada vez mais real.